Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês facilidades do software SGServe, Sistema de Gestão de Serviços e Manutenção. Dessa vez, nós vamos apresentar, através da ferramenta do software SGServe, alguns detalhes sobre como você deve realizar planejamento, como você deve realizar o controle e a programação e registros de execução de serviços. Então, você, por exemplo, possuindo aqui uma ferramenta como esse software, você poderá usar recursos de filtragem de serviços através de planejamento e histórico de ordens de serviço, planejamento, programação, execução, controle, término e tudo mais. Através de filtragens. Então você pode por aqui, através dessa tela de filtragem, ou então através desse ícone rápido, em que você tem aqui à esquerda, você pode apresentar uma tela com todas as necessidades de filtragem de todos os campos que existem na OS e com isso encontrar a sua necessidade de planejamento. Bom, por exemplo, eu vou verificar o que eu tinha para a semana passada, por exemplo, e não realizei, por exemplo, né? Eu posso verificar só deixando marcado as sistemáticas aprovadas, que é aquelas que vêm de planos de manutenção, planos de serviços sistemáticos periódicos, ou aquela eu deixar marcado também ou somente as não sistemáticas, aquelas geradas através de inclusão de OS corretivas, melhorias e até preventivas que não vêm e preditivas que não vêm de planos. Ok? Então, por exemplo, eu vou verificar o que estava planejado para a semana passada, programado e emitido, sistemático, aprovada. Normalmente os campos sistemáticos aprovados não vêm, porque normalmente você está interessado em planejar só o que está aprovado, ou seja, ITS, Instruções de Tarefas Sistemáticas, relativa a preventivas, preditivas, de rotinas, que estejam pendentes ou terminadas, né? Então vamos lá, vamos filtrar pendentes, planejadas e não planejadas, com OS emitidas, sem OS emitidas ainda, e sistemáticas, ou seja, que vêm de planos na semana passada. E eu posso também filtrar por outras informações, por aqui ou por qualquer um desse combo, qualquer uma desses campos e qualquer um desses operadores e qualquer texto obtido, tá? Então, por exemplo, eu sou da mecânica, posso buscar aqui setor executante igual a mecânica, tá? Ou alguns campos que estão aqui na tela, que são mais usados, para você não necessitar ir aqui no combo, você pode vir aqui, por exemplo, setor executante de mecânica. Então, eu estou buscando tudo que é da semana 30, de mecânica, ou então eu posso fazer o seguinte, eu vou filtrar tudo nessa condição e depois acrescento um novo filtro para dar a continuidade. Repare, eu não tenho nada de sistemático para a semana passada. Vamos ver sistemático para a semana atual, semana 31/2017. Eu não vou filtrar, eu vou filtrar só sistemáticas, não vou filtrar não sistemáticas e vou pegar todas da semana e depois vou dar um novo filtro, um zoom em cima desse filtro já realizado. Então repara, vem a primeira, né, que é de mesma semana, mesma data, mesma hora, a mais antiga, data de emissão mais antiga. Essa é a primeira. Se eu avançar, eu vou tendo as seguintes, com data de emissão mais à frente. Então, repare, eu tenho com data de emissão, no caso aqui, reparem, eu emiti de forma resumida, ou seja, um único número de OS
sistemático, começa com P de periódico, programado, e eu emiti com um número só para vários equipamentos. Repara, tem para esse equipamento 32, tem para esse equipamento 33, tem para esse equipamento 34. Então aqui eu tenho uma OS que foi emitida de forma resumida. Vem em menos papel, aparece primeiro os equipamentos, depois checklist, tá certo? Então fica fácil. Reparem que todos são de elétrica. Tem que ser da mesma setor executante, da mesma ITS e do mesmo grupo de tarefas, que a cada 12 semanas eu tenho esse grupo de tarefas que eu defini lá na ITS que está aprovada, ok? Então, aqui eu poderia filtrar mais alguma coisa. Poderia filtrar, por exemplo, para um determinado sequencial de registro de cadastro de bem patrimonial ou código de equipamento. Podia para alguma outra informação, ok? Isso, depois de eu estar nesse primeiro filtro, filtro 1, eu posso fazer inúmeras filtragens, cada vez aprofundando mais a minha necessidade, ok? Uma coisa interessante é o seguinte: à medida que eu vou, por exemplo, está programado para essa semana, mas eu não vou realizar esse equipamento, ou não vou realizar todos, tá? Eu venho aqui no planejamento e vou replanejar todos. Se eu fosse planejar um, iria lá na tela e modificava, ou reprogramar, no caso, que ela já estava programada e emitida, eu iria mexer ali na própria semana ano, aqui, e confirmar. Mas eu quero planejar todas, já que elas todas formam um conjunto de OS sistemáticas emitidas resumidamente. Eu quero ir aqui nessa aba de planejamento e programação, quero reprogramar, né? Já não estou nem mais replanejando, estou replanejando para a semana que vem. Tá ok? Eu posso redefinir data, hora, situação, por que eu estou reprogramando. Às vezes é interessante, eu estou reprogramando, aqui ó, porque depende de um material, por exemplo. Todas elas vão ficar nessa situação, tá? Código de situação. E aqui eu posso até acrescentar, aguarda essa informação, como eu vou fazer de todas os registros, que é um único número OS, mas tem 3 registros, porque tem 3 equipamentos, todos 3 dependem, aguarda material, por exemplo, que é uma chave contactora, né? Era ideal que eu tivesse lá no sistema de materiais essa requisição de material, dizendo que ele não existe, ou então uma solicitação de compra que ainda está no processo de compra, né? E aqui eu colocaria esse comentário e até colocaria qual código está pendente e tal, e teria a possibilidade de ver lá na aba aqui de recursos que realmente o material está pendente. Mas já estou informando que eu estou reprogramando porque falta material. Eu continuo podendo fazer um a um ou fazer tudo de uma vez. Repare, eu reprogramei todas. Reparem que todas as 3 OS, com o mesmo número, todos os 3 registros de manutenção estão com a mesma situação, DM de depende de material, situação padrão que já vem fixada no sistema, e eu acrescentei que todas aguardam material, que é uma chave contactora, ok? Nesse momento, todas foram para a semana 32, ok? E, como eu estava buscando tudo da 31, quando eu confirmo, eu saio daquele filtro inicial que eu estava verificando tudo que é serviço que depende de material. Depende de material. Tudo que é serviço que está programado e emitido OS na semana 31, tá certo? Ok, então dessa forma eu vou tendo minhas filtragens, minhas procuras, minhas reprogramações, e ao mesmo tempo eu posso a qualquer instante, por exemplo, checar tudo no planejamento que está pendente, que está numa situação, procuro o campo situação, reparem, que igual a DM, que depende de material. Então vou verificar, por exemplo, todas as OS
que estão pendentes, dependendo de material. Então, nesse momento aqui, eu vejo que eu tenho 5 OS com 15 homem-horas previsto, em que eu já gastei 1 homem-hora e 20 minutos, ou seja, tem 13 homem-horas e 40 minutos pendentes de execução, que é a diferença entre o previsto e o real já apropriado. E essas médias dessas 5 OS estão 41,60 semanas sendo empurradas, atrasadas em função do primeiro planejamento. Eu posso até ir aqui no final, reparem, é um indicador que me mostra que aqui, por exemplo, essa OS está 124 semanas sendo empurrada, essa OS está 84. Eu dou duplo clique e vou nela. E essas três, que são essas atuais, por enquanto não estão atrasadas, tem 0 semanas de atraso. Tá certo? Então esse 41 está influenciado pela média desse somatório de 124 mais 84 dividido por 5 registros, porque tem 3 OS que não estão atrasadas. Ok? Então, ao mesmo tempo que eu tenho a filtragem, a reprogramação, eu tenho indicadores específicos. Por exemplo, eu tenho esse indicador, que o TRC do tanque foi emitido em 2015, reparem. E agora é que eu estou vendo que falta materiais, porque eu vou acompanhando e aqui eu tenho um log de todas essas situações. Desde quando foi emitida, repara, foi emitida em 10 de novembro, eu programei, né, e venho andando aqui, venho justificando. Até que aqui por último, né, quando eu venho aqui no final, eu vou ter a informação que última que eu coloquei, foi 20 de junho, que depende de material. Esse log é atualizado a cada vez que eu mudo algum desses campos aqui em verde, né? Que são campos de programação, como hora planejada, data, semana, previsão de término e complemento. Eu posso dizer agora, como depende do material, eu vou planejar para a semana 32 também, repare. Nesse momento, eu estou replanejando essa OS específica, eu podia replanejar todas, ou ou especificamente uma como eu fiz agora. Repare, quando eu vou no log, né, de todos os fatos ocorridos, eu tenho que, hoje, no dia 1 de agosto de 2017, agora às 8h03, eu fiz uma modificação que planejei, reprogramei, na verdade, porque já tem até a OS emitida, da semana 25 para 32. Então ficou esse registro aí de histórico no log de programação, ok? Bom, esse é um resumo geral de planejamento, busca, procura e alguns indicadores. Querendo mais detalhes, mande um e-mail para o nosso, ou entre em contato com nossa empresa através do nosso site sgserve.com.br. Se já tiver o software, entre aqui em ajuda e vai nos links. Curtam essa videoaula e se inscrevam nesse canal YouTube SGServe. Também leiam lá no nosso site o link para nosso blogspot SGServe, que tem uma série de artigos interessantes sobre gestão de serviços e manutenção. E não assista às outras aulas. Um grande abraço, até breve.